Olá, que bom estar de volta com você nessa ocasião para a lição número 4 da nossa sessão de discussão na lição da Escola Sabatina sobre o livro de Efésios. Nesta semana estamos dando um tema bastante importante dentro desse contexto, que é como Deus nos salva ou como Deus nos resgata. Esse é o tema dessa semana. Em Efésios 2, 1 a 10, o apóstolo Paulo explica como nós somos resgatados do pecado. E há pelo menos 3 seções claras nesse texto do capítulo 2. A primeira seção é a constatação de que nós estamos, ou estávamos, no caso dos Efésios, e nós também, mortos no pecado, enganados por Satanás e iludidos pelos nossos próprios desejos e vontades. Ou seja, os Efésios, a quem Paulo está escrevendo, e a nós também, porque essa é uma epístola universal, estavam mortos porque praticavam o pecado como padrão de vida e eram dominados por Satanás e por seus próprios desejos. Observe o texto bíblico. Vocês estavam, diz ele, mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe da potestade ou do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Efésios 2, 1 e 2. Ou seja, eles eram iludidos pelos próprios desejos, seguiam as suas próprias inclinações e tendências da carne. E o apóstolo Paulo diz, nós todos vivíamos nessas tendências antes de conhecermos o Evangelho. Nós éramos, por natureza, diz ele, merecedores da ira de Deus. Então Paulo chama a atenção, dizendo que Satanás, que é o príncipe da potestade do ar, estava em operação, né? Essa expressão príncipe da potestade do ar, ou noutra tradução, dos lugares celestiais, você lembra que na lição anterior nós falamos um pouco disso? Os lugares celestiais eram vistos, né, o céu, no caso, era identificado como o lugar da morada dos poderes sobrenaturais, tanto do bem, e ele se refere a Deus, das bênçãos espirituais nos lugares celestiais, referindo-se às bênçãos de Deus, mas também os poderes sobrenaturais do mal habitavam esse lugar, segundo eles entendiam, porque foi, logicamente, no céu que começou a guerra entre o bem e o mal, né? Então você tem aqui um primeiro bloco dessa lição, identificando a questão da situação que os pecadores estavam mortos e estavam iludidos por seus próprios desejos, achando que estava tudo bem. Assim acontece hoje também com aqueles que estão longe de Deus. Eles estão mortos, mas acham que estão bem, que estão vivos, que têm liberdade, quando na verdade só tem libertinagem e caminhos que os levarão à morte, e à morte com consequências eternas. O segundo bloco, o segundo ato que Paulo exemplifica no seu livro, no capítulo 2, é Cristo nos deu a vida. Claro, estávamos mortos, em Cristo temos a vida. E Paulo, inclusive, usa a ressurreição de Cristo como um fato, como uma garantia de que essa nova vida os pecadores podem ter a partir de Cristo. Ele diz o seguinte, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, verso 6. Então, ele diz o seguinte, que os crentes agora se assentam nos lugares celestiais, isto é, os crentes participam, eles fazem parte desta exaltação de Cristo perante o universo. A igreja, os crentes, porque a igreja é composta de crentes, ela é o troféu de Deus, mostrando que ele triunfou sobre o mal, sobre o pecado, e agora eles estão vivendo sob a égide, sob uma nova lei, ou nova lei no sentido de que eles estão obedientes aos mandamentos de Cristo, que na verdade são também os mesmos mandamentos desde o início da Bíblia até o final, é o mesmo mandamento de Deus. Agora, um terceiro tópico, o primeiro é a questão de mortos no pecado, o segundo é vivificados em Cristo, e o terceiro bloco desta semana vai tratar exatamente do mecanismo, de como é que as coisas funcionam. E eu intitulei esse bloco de Tudo é pela Graça. Interessante que ele diz assim, que esta ressurreição da morte espiritual para uma nova vida é pela graça. E aí vem o clássico texto
de Efésios 2, que Paulo diz: pela graça sois salvos, ou pela graça vocês são salvos. E o que é a graça? A graça é o dom de Deus, é aquilo que você e eu não merecemos, é o poder de Deus à nossa disposição para a nossa transformação. Interessante que Paulo acrescenta o seguinte: vocês são salvos pela graça por meio da fé. O que é a fé? A fé é a mão do homem se estendendo a Deus, recebendo de graça aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Então a fé, ela não é meritória, ela é apenas o ato que é dado por Deus também, essa vontade que é dada por Deus, para que o homem possa receber o presente. Que mérito tenho eu quando eu estendo a mão para receber um presente? Eu não tenho mérito nenhum, porque eu estou ganhando alguma coisa. Então o apóstolo Paulo exemplifica isso nas seguintes palavras, diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, e ele então diz: e isto não vem de vós, quer dizer, ele retira qualquer resquício de obras humanas. Isso não vem de vós, porque tudo é dom de Deus, inclusive a fé é um dom de Deus. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, ele diz, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache, ele está dizendo isso. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Você percebeu aqui? Ele torna as coisas muito simples, muito claras, de tal forma que em Efésios 2, 8 a 10, você tem todo o trânsito da salvação, o processo da salvação. Ou seja, eu sou salvo por causa da graça maravilhosa de Deus, eu não mereço, mas Cristo merece. Eu me aproprio disso pela fé, eu digo que eu creio, que eu aceito, que eu entendo, que eu quero esse presente, e então, como consequência disso, há uma renovação da minha mente, do meu coração, da minha vida, pelo poder de Deus, isso é uma questão sobrenatural, e então eu passo agora a obedecer. Mas esse obedecer, essas boas obras, não é a causa da minha salvação, é a consequência da minha salvação, porque ele diz: nós fomos criados agora de novo em Cristo para fazermos boas obras, e ele chega a dizer: Deus preparou essas boas obras de antemão, para que nós as praticássemos. Então aqui fica claro, tem gente que fica discutindo: a salvação é pela obediência, a salvação é só pela graça. Não, a salvação toda é pela graça, e mesmo as obras que eu pratico são obras da graça, não obras da lei, não obras meritórias minhas, supostamente minhas. Então isso se torna muito claro. Interessante aqui, para concluir então, nem a fé, nem as obras são meritórias, isso tem que ficar claro. A graça gera a fé, e ela é a dádiva de Deus. Ela vem quando nós ouvimos o evangelho da palavra de Deus. Né? O texto de Romanos 10, 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, que é uma palavra de graça, que é uma palavra de poder, que é uma palavra de salvação, que é uma palavra de transformação. A fé, na verdade, é o nosso recebimento da graça. E a graça é esse dom de Deus, essa maravilha que Deus coloca à nossa disposição. Então, a graça e a fé, Paulo argumenta, né, são, na verdade, a base da unidade da igreja. E esse é um tema muito especial, e nós vamos ver logo adiante na Epístola aos Efésios. Então, eu concluo deixando com você um questionamento para você mesmo e para os seus alunos. Você pode trabalhar essa questão. Né? Nós somos salvos por Cristo. Todo mundo concorda com isso. Nós somos ressuscitados por ele, no sentido espiritual, e seremos também no sentido físico, se estivermos mortos quando ele voltar. Como manter viva essa experiência de ressurreição, de nova vida em Cristo? Né? Há 3 remédios infalíveis, né? Que é estudo da Bíblia, que é oração e que é testemunho missionário. Pense um pouco nisso. Na semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Um abraço e até lá.